Neste podcast falamos com o Matheus, que é auditor, economista e escritor, e falamos sobre vários tipos de empresas, sobre as empresas do MEI, como os microempreendedores individuais, as empresas no regime simples nacional, um podcast bem bacana e esclarecedor para você que tem dúvida sobre em que regime ou que tipo de empresa você deve abrir. Hoje estamos com o Matheus, que já é nosso freguês aqui no podcast. Mais uma vez ele veio nos prestigiar com o conhecimento dele. O Matheus é contador, economista, auditor. E hoje nós vamos falar de um tema que muita gente tem dúvida. Vamos falar sobre os tipos de empresas. A MEI, por exemplo, que é o microempreendedor individual. O Matheus já esteve com a gente aqui num outro podcast, que está citado aqui na descrição, né? Para quem quiser conhecer mais sobre o trabalho do Matheus, vai lá no outro podcast que a gente gravou, está tudo aqui na descrição do vídeo, vocês vão conhecer mais sobre o Matheus. E hoje nós vamos falar especificamente sobre o MEI. Matheus, muito obrigado por estar conosco aqui mais uma vez, transmitindo aí todo o seu conhecimento e para a gente falar um pouquinho sobre esses tipos de empresas, né? Matheus, o que é o MEI? Marcelo, primeiramente agradecer mais essa oportunidade desse podcast e esse bastante importante para para o empreendedor, para quem já é empreendedor e para quem está desejando iniciar no empreendedorismo. A palavra empreender vem do fato de você ter identificado uma oportunidade, avaliado essa oportunidade, feito um plano de negócios de alguma forma e abrir a empresa. Então esse é o caminho. Então nós vamos falar muito hoje da parte da legalização das empresas e principalmente do MEI. Muito bom. E no outro podcast que a gente bateu um papo, nós falamos, né, de empreender, nós falamos um pouquinho de empreender, até eu brinquei, né, com o Matheus, que falou, olha, empreender não é somente a pessoa que está lá na frente da empresa, abre a empresa. Empreender tem vários sentidos, né? Inclusive empreender na profissão, que até no último podcast com o Matheus a gente falou disso, né? Como que ele veio empreendendo dentro aí da parte corporativa, como economista, como auditor. Mas muito bom. E hoje especificamente, como nós vamos falar de empreender de empresa, nós vamos focar aí nessa linha, tanto da prestação de serviço como vendas, né, embasado nesses tipos de coisa. E hoje a pergunta, né, que não se cala para todo mundo, o que é um MEI e quem pode ser MEI? Né, Matheus? Isso aí hoje tem ainda bastante dúvida, né, de o que é um MEI e quem pode ser esse tal do MEI. Conta pra gente. O MEI é uma das opções de você se formalizar. Quando eu falo se formalizar, é você o empresário ter um CNPJ, ele ser alguém no mercado, ele não ser mais um informal no mercado. Então, o MEI é essa possibilidade. Então, começando assim para o tipo de empresa, o MEI é o início. Aí depois nós temos a ME, que é a microempresa, temos também a EPP, que é a empresa de pequeno porte, e as médias e grandes empresas. Falando especificamente do MEI, você perguntou, Marcelo, quem pode ser MEI? Você tem, avaliando a sua habilidade em algum tipo de trabalho, serviço ou vendas, qualquer pessoa pode ser MEI. Lógico, tem algumas regras, uma delas, principalmente, é o faturamento. O faturamento está limitado a 81 mil ano ou 6.750 por mês. Não pode ultrapassar isso daí. Bom, então artesãos, instrutores, mecânico, pedreiro, cuidador de idosos, todas essas profissões podem ser MEI. E também não tem nenhuma restrição para quem é empregado via CLT, não tem restrições. Se a pessoa quiser ser MEI e ao mesmo tempo ser empregado, não tem problema, porque às vezes ele trabalha numa empresa e tem uma habilidade para um artesanato
ou para fazer algum tipo de serviço, ou quer vender alguma coisa de final de semana, ele pode ter um MEI para fazer isso daí. Bacana. Tem algumas restrições a respeito de funcionário público, ou pessoas que foram aposentadas por invalidez, daí estão proibidas no MEI. Mas a maioria pode ser MEI. Olha que bacana. Então, o que você quer dizer, Matheus, que a pessoa pode trabalhar durante a semana numa empresa e de repente ele gosta de fazer o artesanato, ele abre esse CNPJ, que é bem simples, né? Faz tudo pela internet. Inclusive, nós vamos colocar na descrição aqui do vídeo o site onde você pode fazer a abertura do MEI. O Portal do Empreendedor. O Portal do Empreendedor. Que é muito simples, então ele pode fazer esse CNPJ. Toma cuidado, tem bastante sites falsos, né? Que às vezes Opa, boa. Muito tem bom. Tem que ser o oficial, .gov. Porque às vezes busca na internet, já aconteceu várias pessoas ligar pra gente, olha, eu fiz um cadastro num site do MEI que não é do governo, então o site oficial. Isso é muito boa dica, muito importante isso. Então quer dizer, essa pessoa gera um CNPJ e aí aos fins de semana ele está ali, vamos dizer, incorporado como um empresário, porque ele tem um CNPJ, né? E uma coisa bem interessante, acho que a gente fala de MEI, principalmente começando a vida como empresário, que o MEI é um primeiro degrau, né, Matheus? É já começar a pensar como empresário de sucesso e já começar a separar o dinheiro da empresa de um lado, o dinheiro da pessoa física de um lado, né, Matheus? Para não misturar ali as sintonias e fazer tudo uma coisa só. Não, eu sou MEI, põe aqui na minha conta a pessoa física, já começa certo, porque você tem essa grande questão que o faturamento do MEI ele não pode ultrapassar 6.750. Então quer dizer, você está limitado a emitir nota. Você pode emitir a nota fiscal até esse número. E bem, Marcelo, desculpa cortar você, só lembrei que tem agora o MEI caminhoneiro. Ah, que bacana. O MEI caminhoneiro, ele pode faturar por ano 251.600. Boa. Ou 21.900 e pouco, quase 22 mil por mês. Então, o MEI caminhoneiro, e ele vai pagar apenas R$ 145, ou seja, 12% do salário mínimo de imposto e nada mais. Então, o MEI caminhoneiro é um grande negócio. Muito bacana. E dando esse gancho, né, a grande vantagem do MEI é que os impostos dele é uma taxa fixa. 60 e poucos reais por mês, Marcelo. Ele vai pagar somente isso. Não importa se ele vai faturar 1.000 ou o máximo de 650. Ele vai pagar 60 e poucos reais. Legal, isso é importante, né? Então, recapitulando, se você faturar 1.000 ou 6.000 que é o limite, você vai pagar o mesmo valor de imposto. 60 e poucos reais. Maravilha. Fixo. Tem também, Marcelo, que não podemos esquecer, quais são as vantagens de ser MEI. Legal. Por exemplo, tem uma cuidadora de idosos, ou um pedreiro, ou um mecânico autônomo, enfim, um instrutor autônomo. Então, qual é a vantagem dele ser MEI? A partir do momento que ele se cadastra, que ele é MEI, ele passa a contribuir para a Previdência. Então, começa a contar o tempo de aposentadoria. Isso é fundamental. E para as mulheres também tem uma vantagem, que ela pode ter o auxílio maternidade. Lógico, tem um tempo de carência, mas ela pode ter o auxílio maternidade, o auxílio doença. Então, são essas as grandes vantagens de ser um MEI. Muito bom. Muito legal. E bastante simplificado. Ele pode até contar com o contador para auxiliar aí como emitir uma nota fiscal de serviço, como emitir uma nota fiscal de venda de mercadoria. Ele pode solicitar um contador, uma ajuda nesse sentido. Mas o MEI ele foi projetado para que ele mesmo desenvolva as suas atividades. Então, é um sistema bastante simplificado. O que não acontece com os outros tipos de empresa, que você tem que ter o contador obrigatoriamente. Então, quer dizer, quem tem um MEI, ele consegue trabalhar olhando ali pela internet, gerando suas guias, praticamente fazendo tudo sozinho, né? É bem intuitivo, né? O site é bem amigável, é bem tranquilo. Matheus, e essa pessoa, por exemplo, né, a gente deu o exemplo lá do artesão, que faz lá os trabalhos de fim de semana, de repente ele precisa de um ajudante para trabalhar com ele. O MEI pode ter uma pessoa contratada?
ele pode ter um funcionário. Logicamente, esse funcionário ele vai receber o teto do salário mínimo ou o salário da categoria. Então, ele pode ter um funcionário. Está no Congresso uma alteração para mudar para 120 mil, mas isso ainda está na mão dos nossos deputados, essa aprovação dessa medida, para alterar o limite, porque com a inflação esse valor começou a ficar um pouco apertado para os empreendedores. Sem dúvida. Muito bom, muito bom. Bacana. Matheus, para o MEI, basicamente, né, nós falamos aí que ele pode abrir sozinho, ele pode ter um funcionário, o limite de faturamento dele. O que mais a gente pode dar de dica aí para os MEIs? Nós falamos do benefício, que ele fica segurado pelo INSS, né? Nós falamos de mais ou menos as profissões que podem ter, o custo, né? Aqui você até colocou, né? O custo mensal quando ele faz o comércio e indústria é R$ 61,60 por mês. Sim. A prestação de serviço é R$ 65,60. Comércio e serviços juntos, R$ 66,60. Comércio e serviços juntos pode ser, por exemplo, uma informática, Matheus, por exemplo, que ele faz o serviço. Um mecânico que ele vende o serviço de mecânico e vende a peça. Muito bom. Ou informática, como você disse, né? Ele presta serviço de suporte e fornece as peças. Muito bom. Aí o MEI caminhoneiro também vai pagar 12% do salário mínimo, que dá 145, né, Marcelo? 144, é isso aí. Muito bom. E ele pode faturar 21.960 por mês. Uma grande vantagem para o MEI caminhoneiro. Muito bom. Matheus, e partindo do MEI, né, que é o primeiro degrau aí para quem está começando a empreender, que eu acho que, né, faz todo sentido, a pessoa que quer fazer qualquer tipo de coisa e abre lá o CNPJ, separa, porque hoje nós somos numa modernidade, né, você vai em qualquer lugar, qualquer banca, numa feira hippie, qualquer lugar, o cara tem uma maquininha de cartão, né? Então, assim, é uma coisa que não é muito comum na pessoa física, mas a pessoa tendo o MEI, já vai poder ter a maquininha de cartão para poder fazer o recebimento do cartão ali, né? Ele já consegue ter aquela maquininha, porque muitas pessoas querem passar Sim. no cartão de crédito, ele já consegue também, né, fazer Ele consegue abrir conta em banco através do MEI e obter também, tem vários programas do governo que fornecem empréstimos para o MEI a juros subsidiados. Então ele tem essa vantagem. E eu sempre digo também que o MEI é um ensaio também, porque ele também não vai ficar a vida inteira como MEI. Alguns vai continuar, né, sem maiores problemas. Alguns vão querer crescer e buscar um patamar, ou seja, desenquadrar do MEI no bom sentido, né, mudar de patamar de empresa. Fazer um upgrade. Então, o MEI ele vai servir como um ensaio para ele ser um empreendedor maior e de sucesso. Maravilha. Porque para empreender é necessário pelo menos 3 requisitos, né? Administrar bem, conhecer do negócio e ter capital próprio. Com o MEI ele já vai perceber essas necessidades de conhecimentos que são necessários, conhecimentos e... Essas 3 bases, né? Essas 3 bases. Muito bom. E uma coisa aqui que acho que é importante também, o MEI sai praticamente na hora, né, Matheus? Fazendo o cadastro no site, ele sai ali o CNPJ na hora. Então, desde que a pessoa não tenha uma outra empresa, né? Que às vezes acontece muito que eu fui sócio lá atrás, ele não pode ter nada no nome dele. E às vezes está amarrado ainda naquele CNPJ lá. Exatamente. Você lembrou bem, Marcelo. Quem é sócio de uma empresa não pode ser MEI. Essa é uma das restrições também. Porque a gente tem muito... a própria legislação brasileira fez que muitas pessoas às vezes são sócios. Eu abri uma empresa, coloquei meu filho. Eu abri uma empresa, coloquei minha filha. Coloquei não sei o quê, porque a legislação... Está tudo amarrado. A legislação travava no passado a questão que você não podia abrir uma empresa sozinho. Então acontecia muito isso. A pessoa colocava o filho ou alguma outra pessoa e depois lá na frente eu falava, vou abrir o MEI. Isso acontece diversas vezes no escritório. Mas eu sou sócio, nossa, mas não sabia. Essa empresa é do meu pai. Então não pode. Não pode. E se tiver, você sai do quadro societário daquela empresa ou faz uma alteração, aí o MEI pode sair normalmente.
É bastante simplificado, Marcelo. Por exemplo, você vai entrar no portal do empreendedor, você consegue você preenche os dados, você não tem nenhuma restrição, você preenche os dados, você já tem o seu cartão do CNPJ na hora. Isso terminou de preencher, você já tem o cartão do CNPJ. Se for um prestador de serviço, você vai ter que pegar esse cartão do CNPJ, ir à prefeitura da sua cidade, se cadastrar para que você tenha o acesso à nota fiscal eletrônica de prestação de serviço junto à prefeitura municipal. Isso é um dos passos. Legal. Se ele optou por vender mercadorias, aí não é na prefeitura, é na Secretaria da Fazenda do seu estado, que ele vai ter que ir, se cadastrar para obter a chave, para emitir as suas DANF, emitir as suas notas fiscais. Alguns estados acho que já está emitindo automaticamente a inscrição estadual, né? Sim, aí varia de estado para estado, né? No estado de São Paulo ainda você tem que se cadastrar na Secretaria da Fazenda. E aí o que é importante é que, chegando nessa linha de vender produtos, você vai precisar de um software, né? Porque tinha um software do governo, mas acho que está sendo descontinuado, então você vai precisar de um software. Você entrava lá e digitava e conseguia emitir sua nota. Hoje acho que você vai precisar de um software, mas tem coisa muito barato, né? Hoje tem muito software online, muito barato, que você consegue tendo o certificado digital. Exatamente, faz o certificado digital, enfim. Mas esses são detalhes que, para a gente falar aqui, fica bem extenso. Então é mais um apanhado aqui para quem quer começar ou para quem é MEI e está com dúvida. Acho que vai ser bem esclarecedor tudo isso aí que a gente falou. Mas, Matheus, aí então a pessoa começa com um MEI, aí ele quer fazer um upgrade, né? Ele estoura o MEI. Como você disse, desenquadra do MEI, qual que é o próximo passo? Você tem a opção da microempresa. A microempresa, ela já aumenta o limite para 360 mil ano, ou seja, 30 mil mês. Só que aí já muda de patamar, você vai precisar de apoio de um contador, de um bom escritório de contabilidade para que te dê o apoio nisso. E saindo da ME, você tem a EPP. A EPP já vai de 360 mil a 4 milhões e 800. Isso, nós estamos falando de empresas dentro do Simples Nacional. Legal. Por que o Simples Nacional, estou batendo nessa tecla, Marcelo? Porque o Simples Nacional, ele tem o nome de Simples exatamente porque você tem uma facilidade no recolhimento dos tributos. Todos os tributos, você, ao final do mês, você utiliza apenas uma guia para recolher todos os tributos nessas categorias de empresas que estão enquadradas no Simples Nacional. Muito bom. Eu acho que hoje, para o Simples, não se tornou tão simples na hora que passa do MEI para o regime Simples Nacional. Porque lá no passado, quando, né, acho que foi em 2017, né, que começou, não, 2000... O Simples Nacional, desde 2006, né? 2006, 2007, a legislação, porque depois veio alterando, E aí, lá naquela época, eram pequenas tabelas, né? Tinham 5 anexozinhos, era uma conta mais fácil. Hoje, assim, o Simples modernizou muito, né? Porque a legislação tributária, ela veio... Você está sendo bonzinho, complicou um pouquinho. Modernizou... O Simples já não é tão simples assim. E aí, saindo do MEI, tá, pessoal? O MEI é tranquilo, qualquer um faz, mas a hora que passou para o ME e o EPP, como o Matheus disse, precisa de um contador. Porque dependendo do tipo de serviço que você presta, né, saindo do MEI, passando para a microempresa, são N tabelas, N cálculos. Alguns podem ser, outros usam uma tabela, outros não usam uma tabela. Eu estou dizendo que dentro desse cálculo que se usa aqui por trás, que é o próprio sistema da Receita que faz, que a gente imputa esses dados dentro do sistema e ele gera essa massa de dados que converge num único imposto. Só que não é... É a única guia. É a única guia, mas que não é tão simples assim. Mas realmente a ideia é que fosse simples e no passado era, mas eles vieram modernizando, vieram implementando algumas atividades que não tinha no passado, né, Matheus? Então, quer dizer, hoje o Simples ele abrange praticamente tudo. Vamos dar um exemplo. O escritório de contabilidade não podia ser simples, hoje pode. O escritório de advocacia não podia ser simples, hoje pode. Claro que tem suas particularidades dentro de cada atividade.
Então, quer dizer, não é simplesmente, vou colocar o escritório. Não, tem que fazer um planejamento ali para ver se de fato a tributação do Simples é mais barata, vamos dizer, para poder manter. Então, assim, desde o início do Simples até hoje, a tabela ficou bem grande, né? A tabela não, o rol de empresas que podem se entrar, de atividade pode entrar para ser simples, aumentou bastante, né, Matheus? Aumentou bastante. E é importante, Marcelo, antes de mudar de categoria de empresas, né? Vou sair do MEI. O MEI é simples, eu mesmo recolho os meus 60 e poucos reais, está tranquilo. Eu vou mudar para ME. Então é interessante consultar o escritório de contabilidade, verificar quais são os impostos envolvidos, porque às vezes ele fala assim, mas eu não sabia que eu ia pagar 6% de imposto sobre o faturamento. Eu pagava 60 reais, agora eu vou pagar 6% sobre o faturamento? Muda o jogo. Muda o jogo. Então aí é uma questão, e eu sempre digo, Marcelo, duas coisas que não temos certeza na vida, né? Que são os impostos e a morte. Nós não vamos escapar disso. Então você tem, como empresário, se você quer ser bem sucedido, tem que levar em consideração que você vai empreender e que tem a parcela do governo. Não tem. E o governo... Isso é histórico, né? Não é de hoje. Eu sempre digo que o governo ele é um dos piores credores. Ele é silencioso, mas ele nunca esquece de você. E é o melhor sócio, né? Que não aparece na empresa, ele leva a parte dele. Não aparece na empresa, ele leva 6% do faturamento aí da microempresa, lá na primeira faixa, na primeira faixa. E depois ele vai subindo. Vai subindo. E é interessante falar essa questão da tributação, porque de fato, depois que você sai do MEI, recapitulando aqui, essa alíquota ela é uma alíquota crescente, né, Matheus? Dependendo da atividade, como eu citei, escritório de contabilidade é uma coisa, a advocacia talvez é parecido, mas uma prestação de serviço de informática, por exemplo, é diferente, né? Outros tipos de serviço também é diferente. Então são N tabelas, que eu nem sei mais quantas tabelas são. No passado era 5, hoje acho que são mais de 50, se não me engano, combinações, me parece. Se tem empregado, se não tem empregado, se tem fator R, aquelas coisas que só escritório de contabilidade mesmo para destrinchar. São N como eu disse, combinações. Simples era só no nome. Só no nome, porque não tem nada de simples. Então são N combinações que no final gera a guia chamada de simples, que não é simples. Mas bacana. O nosso papo hoje é com o MEI. O MEI ainda está simplificado. Sim. Esperamos que eles não compliquem as coisas. Então, o próprio empreendedor ele pode fazer. Lógico, se ele quer aí uma qualidade, alguma coisa, ele pode procurar o contador no auxílio de como emitir nota fiscal, como eu já disse, como organizar a sua empresa. Mas o MEI, ele se vira sozinho. Sim, ele mesmo paga a sua guia, não há problemas. Sem dúvida. Mudou de patamar, aí as coisas começam a aí não fica simples, complica um pouco. Mas uma complicação saudável. Se Sem você está dúvida. mudando de patamar de empresa, significa que você está prosperando. Exatamente. Isso é muito bom. É muito bom, exatamente. Matheus, e para a gente finalizar esse bate-papo, tem algumas questões que às vezes sempre as pessoas têm dúvida, né? Que é assim, os tipos jurídicos de empresa. Então a gente falou de MEI. O MEI, como ele é um empresário individual, ele tem lá só o CNPJ, ele automaticamente ele vai para a JuSesp, ele cria lá uma fichinha na JuSesp, que é no estado de São Paulo, que é a junta comercial, mas a nível Brasil, cada junta tem um nome, né? E ele cria lá aquele lastro, né, dentro da JuSesp, que é no estado de São Paulo, de novo, mas que depois, se ele passar para a microempresa, ele vai ter que fazer um contrato, talvez, né, um contrato, uma firma individual, um contrato social, e na medida que ele vai crescendo também, ele vai tendo que mudar esse tipo jurídico. Vamos falar um pouquinho, assim, bem por cima, para o pessoal me entender, porque isso também gera uma grande dúvida, no sentido de... mas eu sou MEI, eu tenho um contrato, eu sou isso, tenho um contrato. Vamos ver se a gente consegue falar um pouquinho, passar um pouquinho por esses tipos de
sistema jurídico, né, de tipo jurídico de empresa, para o pessoal pegar um pouquinho esse gancho e entender como é que funciona. Bom, o MEI, o próprio nome já diz, que é microempreendedor individual. Então, ele não vai precisar de sócio, porque a empresa é ele mesmo. Ele tem um CNPJ, ele se formaliza. A ME também pode ser unipessoal. Legal. Porque, Marcelo, há uns anos atrás, tinha um problema muito sério, né? Porque sociedade, você sabe, sociedade às vezes não dá certo nem com pai e mãe. Exatamente. Muito também com sócio é um negócio bastante complicado. Então, o grande problema é que você ia montar uma empresa, tinha que ter um sócio. Exatamente. Então aí ficava caçando, põe a minha esposa, põe meu filho, não, meu filho e minha esposa não pode, então põe a auxiliar aí, não sei o que, põe... Exatamente, né? é o que nós falamos lá atrás. Né? Então o que foi criado? Antigamente nós tínhamos a Eireli, que era empresa individual, né, que era uma só pessoa, né? Agora a Eireli mudou, de 2021 para cá mudou. Então, hoje você tem a sociedade unipessoal. Legal. Então, você pode abrir uma empresa sendo o único dono da empresa. Agora, depois, a partir desse nível aí, se você quer ter sócios, você pode abrir uma empresa limitada, com 2 ou mais sócios. Muito bom. E as grandes empresas, se você quer abrir uma startup e começar a colocar, sei lá, vamos sonhar aí, abrir ações na bolsa, então aí você vai ter N sócios, aí você vai ter acionistas. Né? Então você muda tudo. Aí muda toda a configuração. Legal. Então, facilitou bastante nessa parte societária. Quem tinha muito medo de ter um sócio, alguma coisa, então hoje você pode abrir empresa sozinho. Pode ficar maioria das opções que você tem hoje, você pode abrir sozinho. Bacana. Então, recapitulando, a gente pode entender que se, por exemplo, eu vou abrir um MEI, vou prestar um serviço, aí depois eu posso fazer um upgrade e continuar sendo um empresário individual, como microempresa, né? E aí depois eu posso pular de patamar e montar uma sociedade unipessoal que continua somente uma pessoa. Uma pessoa. E eu não vou precisar lá do sócio, do vizinho, do sócio. Para pôr o nome lá. Porque como no passado sempre era obrigado e não tinha muito que saída, não existia essa figura, né, da empresa de uma pessoa só. E eu me lembro que quando a Eireli, né, que foi feita, aí foi um grande passo na legislação brasileira, no sentido que na Europa, aqui no Uruguai já existia, que é pertinho da gente aqui, já existia esse formato de empresário individual, mas com viés de empresa comercial, de uma empresa limitada, e aqui no Brasil ainda não tinha. E a Eireli foi um grande passo na legislação, foi um passo para a mudança. Para a mudança, que hoje não existe mais a figura da Eireli, né? Ainda quem tem uma empresa Eireli, ela automaticamente mudou de configuração para uma empresa unipessoal. E aí, numa próxima alteração contratual, é só mudar o contrato. Mas foi um grande passo para poder acertar, né, Matheus? Porque tem muitas empresas, eu conheço um monte de empresário que tem lá, deixa eu ver o contrato. Quem é fulano? É minha mãe. Cadê sua mãe? Tá lá em casa. Ela não vem? Não, ela não vem. Então, quer dizer, era só figurava para poder ter uma empresa limitada, porque a empresa individual, de fato, atrapalhava algumas coisas no negócio. Sem contar os problemas societários, porque às vezes ele colocava uma pessoa lá e depois essa pessoa se desentendia e depois para ele tirar aquela pessoa do contrato social. Isso tem um monte. Isso é uma situação bastante complicada. Bastante complicada. Matheus, muito bom. Acho que para quem tinha dúvida de MEI foi sanado. A gente falou bastante do MEI, né? O nosso objetivo, explanamos um pouquinho aqui sobre outras empresas, mas teríamos assunto aí para falar muito mais, porque são assuntos extremamente complexos, e ainda mais quando a gente fala, né, da legislação, de como funciona, de contrato social. Isso aí tem tema para a gente falar bastante, mas aí já fica o convite para a gente falar demais isso aí nos próximos podcasts, né, Matheus? Com certeza. Matheus, muito obrigado por vir aqui, dedicar um pouco do seu tempo e falar sobre os MEIs. Acho que muitas pessoas que nos seguem aqui
tem vontade de abrir uma microempresa ou ser um MEI ali para começar, e eu acho que é o caminho. Hoje, tudo que nós falamos aqui para eles, tudo que você falou com toda essa propriedade, ele já consegue aí se policiar e já entrar nesse mundo do empreendedorismo, né? Muito obrigado, Marcelo, pela oportunidade e um convite a todos aí, os que ainda querem se formalizar, que pesquisem a questão do MEI. Hoje, no Brasil, abrir o próprio negócio já é uma realidade. Muitas pessoas estão querendo abrir o próprio negócio. Então, dá uma olhadinha no MEI, se ele se encaixa dentro das possibilidades, ou da ME aí, ou da IPP, e assim vai. Muito bom. Matheus, Obrigado. muito Marcelo. obrigado. Pessoal, na descrição do podcast tem os links para acesso ao portal do MEI e ao outro podcast que o Matheus fez com a gente. O Matheus tem um livro bem interessante, mas vai lá, ouve o podcast, no outro podcast que a gente fez com o Matheus, que vale a pena. Obrigado, Matheus. Até a próxima. Até a próxima, Marcelo.